de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu... Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma enorme satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela mensagem que Tu nos envia através da Tua palavra escrita e também da palavra viva em nossos corações, motivados pelo Teu Santo Espírito. Nos conduza, Senhor, durante esse estudo, para que tenhamos a Tua bênção de compreender, ter condição de ensinar também aos que nos cercam e principalmente, Senhor, de vivenciar as Tuas orientações para que possamos, pela Tua graça e direção, cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A penúltima lição do trimestre. Peço que me mostres a Tua glória. Ei, coisa bacana isso aqui, viu? Um mortal, um ser humano, chegar nessa situação de estar diante do Deus vivo e abrir uma intimidade dessa, tão maravilhosa, como foi o caso de Moisés. Orou a vida toda desde que entendeu por gente a respeito do Deus Altíssimo, porque ele foi educado pela própria mãe. Lembra que a mãe dele que educou ele lá dentro do palácio, foi a ama de leite dele? A jogada que Miriam fez na época para que isso desse certo? Pois é, esse menino aprendeu a conversar com Deus desde pequeno. E ali, depois de adulto, descobriu a ampla verdade de tudo que passou na infância e se tornou esse grande líder, agora buscando a amizade do Deus vivo, pessoal, que nós estaremos estudando agora. O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7. Irmãos, que revelação extraordinária isso aqui. Isso aqui é uma revelação que Deus fez a Moisés a respeito da expressão do seu caráter para o próprio Moisés, para mostrar que tipo de relacionamento estava sendo proposto, com que nível de relacionamento estava sendo proposto entre Deus e Moisés. Proposta oferecida pelo próprio Criador de tudo e todos. No segundo tema, a tenda do encontro. Isso aqui também é bacana demais, irmãos. Êxodo 33, de 7 a 11. Irmãos, aqui aconteceu o seguinte. Depois que Moisés começou a subir o monte Sinai, chegar lá no pico e conversar com Deus lá em cima, ele acabou articulando, ele acabou providenciando uma tenda especial longe do acampamento, mais próximo do Sinai, para que ele pudesse ficar de forma reservada, conversando com Deus e resolvendo vários assuntos quando ele não estivesse em cima do Sinai. Presta atenção nisso, irmãos. Uma tenda para Deus. Ele providenciou um lugar que ele pudesse conversar com Deus. E o contexto bíblico nos conta que o povo saía na porta das suas tendas e ficavam observando quando a nuvem baixava em cima daquela tenda. Veja, a nuvem estava onde? Ela estava em cima do Sinai, aonde Moisés subia, falava com Deus, mas em ocasiões que ele estava lá embaixo, antes da arrancada
em direção à terra prometida, essa tenda foi um lugar que Moisés providenciou para que Deus pudesse sempre estar falando com ele. E depois então, dessa intimidade aberta lá em cima do Sinai, meus amados, isso ficou muito bacana, porque o povo de longe estava percebendo, e eles falavam, comentavam, que está no texto bíblico escrito, que Moisés conversava ali naquela tenda com Deus, como dois amigos, face a face. Coisa linda, irmãos. Isso aqui, evidentemente, esse nível de intimidade foi relatado depois do cenário que nós vimos na abertura, onde ele pediu para ver a glória de Deus. A partir daquilo ali, com certeza, ele falou, ele alimentou face a face com Deus e desenvolveu uma amizade extraordinária. Nós vamos ver aqui que coisa mais linda isso aqui, irmãos. Quando a Bíblia comenta que há amigos que é mais chegado do que o irmão, na realidade o que estava acontecendo aqui é que Deus pegou uma referência de amizade muito bacana, que é a amizade de amigo, desses que é mais chegado do que irmão, e mostrando que esse nível de referência, de intimidade é tão bacana, porque muitas vezes com um amigo de verdade, hoje mesmo eu tive uma experiência bacana, um amigo de mais de 40 anos, sujeito que eu gosto muito, prezo, ele também gosta muito de mim, nós temos uma intimidade muito grande. Ele é um indivíduo completamente reservado, é um indivíduo muito seletivo com relação à amizade e tudo mais. E ele abriu o coração comigo, se dizendo que acha muito importante ter o tipo de amizade que a gente tem e ele poder conversar. E depois da conversa que a gente teve, ele se sentiu tão aliviado, ele ficou tão fortalecido. Isso é bacana, irmãos. E estava acontecendo de uma maneira muito mais ampla entre um mortal, igual eu e você, e o próprio Deus, irmãos, Criador. É o que desenvolveu entre Moisés e Deus aqui nesse cenário. E aí nós entramos no terceiro tema, para que eu te conheça. Irmãos, aqui, seguindo do capítulo 33 de Êxodo, do verso 12 até o verso 17, irmãos, nós temos algumas coisas bacanas aqui colocadas. Nós podemos primeiramente observar aqui que do verso 7 ao 11, que nós vimos agora há pouco, era um anjo que havia sido prometido que acompanhasse a Moisés e o povo na jornada para Canaã. Essa foi a conversa que teve entre o verso 7 e o verso 11. Mas quando a gente observa do verso 12 ao verso 17, irmãos, o próprio Deus falou, eu vou pessoalmente. Porque aqui, irmãos, abriu esse nível de intimidade profunda entre ambos, entre Deus e Moisés. E agora quando chega aqui na altura do verso 13, o próprio Moisés, irmãos, ele sentiu tanta segurança nessa conversa com Deus, que aqui no verso 13 ele fala, já que eu achei graça diante dos seus olhos, eu tenho achado graça diante dos teus olhos. O próprio Moisés reconhece isso, o que no verso 17 o próprio Deus confirma isso. Realmente você achou graça aos meus olhos. Ou seja, estava aqui batido o martelo, a mão fechada da grande amizade entre o próprio Deus, o Criador de tudo e todos, e uma de suas criaturas, no meio de miríades e miríades de criaturas que ele criou. Que experiência extraordinária isso que abriu aqui, para que eu te conheça. Coisa bacana, irmãos. O próprio Deus quis ir pessoalmente. E aí, então, quando chegou nesse ponto aqui, entramos no quarto tema, aonde temos aí do verso 18 ao 23 do capítulo 33 de Êxodo, aonde peço que me mostres a tua glória. Ou seja, a conversa toda rodou até aqui, ele ainda não tinha visto a glória de Deus, ele ainda não tinha tido a experiência face a face com Deus. Isso tudo ia acontecer a partir daqui desse encontro agora. E Deus abre uma forma tímida para que ele veja pelas costas, eu vou passar, e aí tem uma fenda na pedra, eu vou te colocar naquela fenda e você vai me ver pelas costas. Mas a minha face não verá.
porque nem um mortal pode ver o meu rosto e sobreviver. Como mortal, é claro. Só que tem um detalhe, irmãos. Moisés estava ali prestes a se tornar uma raça pura. Naquele momento ali ele se tornou uma raça pura, porque ele estava com seus pecados perdoados, ele estava limpo diante de Deus e diante dos homens, e estava liderando uma obra, uma missão delegada pelo próprio Criador, pelo Senhor dos Exércitos, irmãos. Então Moisés abriu esse espaço pela graça de Deus diante do próprio Deus. E foi digno de não só ver pelas costas, mas depois ver face a face, comer com ele, e estar lá naquela tenda lá embaixo depois, e estar sempre conversando com Deus. Irmãos, é incrível demais o que o texto sagrado nos revela sobre isso. E o nível de amizade aqui foi tão profundo, irmãos, que mais tarde, quando Moisés ainda pisasse na bola e fosse fazer as besteiras que fez lá para frente, quando foi o caso da segunda vez que passou pela pedra, lembra? Lá na segunda vez é que foi bater e perder a cabeça e fazer bobagem, né? Então é onde ele ia fazer as bobagens que o tirou da possibilidade de entrar na terra prometida. Contudo, ele foi ressuscitado, porque evidentemente arrependeu amargamente. A hora que ele refletiu após aquilo, na amizade, o nível de intimidade que ele tinha com o próprio Deus, irmãos, francamente, ele arrependeu profundamente a ponto de que os seus pecados tenham sido perdoados. E o arcanjo Miguel, como registrado em Judas verso 9, foi lá e ressuscitou o corpo dele. E ele foi embora para o céu. É morador do céu até hoje. Quando ele pede isso aqui, após a cena do bezerro de ouro, depois de tudo o que aconteceu, depois que ele falou que era para riscar o nome dele do livro, se não fosse para Deus perdoar o povo, porque os que estavam envolvidos diretamente ele já tinha mostrado para Moisés, e Moisés tinha matado, tinha passado a régua. Agora aqueles outros, Moisés estava exigindo de Deus que Deus perdoasse, e Deus perdoou. Não só perdoou, que agora ele pede para ver a glória de Deus e abre esse leque de amizade extraordinário, ímpar no registro do texto sagrado. Moisés estava aqui na mesma posição que esteve Enoque no passado, que teve Adão face a face com Deus, lá no Jardim do Éden, antes de pecar. E depois que pecou também teve, e não foi consumido. Porque assim como Adão, Moisés também foi poupado. Eu estou aqui passando a lição, e os peixes batendo em volta de mim aqui, fazendo companhia aqui para mim. Coisa bonita. Depois eu vou filmar para vocês no final, vocês vão ver aqui do meu lado aqui, ó. Não sei se está dando para ver aí, mas bem aqui, ó, 2, 3 palmos de onde eu estou sentado. Eu estou sentado na beira d'água aqui. Tem uns butelão passeando aqui, ó. Aí nós entramos então no quinto tema, Deus revela a si mesmo. Êxodo 34, de 1 a 28. Irmãos, aqui é uma coisa muito bacana. Após a santíssima revelação física da divindade para o próprio Moisés ali, depois que eles quebraram todos esses protocolos de praxe da relação entre um ser divino da Santíssima Trindade e uma criatura, e agora face a face já se falavam, meus irmãos, a primeira coisa que acontece ali, olha, Moisés, prepara então mais 2 tábuas e eu vou reescrevê-las. Moisés fez. Em segundo, Deus abre com ele, baseado nessa nova entrega, um pacto com o povo através de Moisés, para que pudesse acontecer, de fato, que essa amizade pudesse ser transferida para a relação com o povo, que essa nação fosse uma nação especial. E Deus passa a revelar a expressão do seu caráter, que se fundamenta completamente em amor. Irmãos, diversos textos revelados no texto bíblico aqui, irmãos, pode-se resumir como desse capítulo quase todo que nós estamos estudando, de Êxodo 34, de 1 a 28, se resume no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único da espécie para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, a revelação ocorrida entre Deus e Moisés
e Deus expressar, mostrar para ele o seu caráter, que se resume em amor, e era o que ele queria fazer com esse planeta através desse povo, para que, assim como a relação dele com Moisés estava naquele nível de intimidade, que isso fosse levado ao povo e que do povo fosse levado ao mundo. Porque Deus amou foi o mundo, não foi só um povo, não foi só uma pessoa. E Deus estava aqui tratando de uma maneira estratégica, irmãos, de tentar alcançar a salvação da humanidade, na maior expressão possível. Nessa revelação, irmãos, que Deus estava fazendo para Moisés, mostrando o seu caráter, fazendo esse pacto com Moisés, com o povo através de Moisés, irmãos, Deus estava prometendo pessoalmente, garantindo, que ele, ao ir na frente, não era o anjo dele que ia, mas agora é ele pessoalmente, ele se revela como o arcanjo Miguel, ele que iria pessoalmente à frente, que ele faria feitos extraordinários para que eles chegassem e entrassem e dominassem, tomasse posse da terra prometida. Terra essa que estava lá, que Deus já tinha esgotado todos os recursos da sua misericórdia para salvar pessoas que não queriam nada com a salvação. E por isso Deus estaria tirando aquilo e devolvendo para as mãos de quem deveria pertencer desde o começo, a Abraão e a sua descendência. Sabe, irmãos, quando nós entramos no sexto tema, o rosto resplandecente de Moisés, no capítulo 34, verso 29 ao 35 de Êxodo, não era para menos, irmãos. Moisés, agora falando face a face com Deus, o rosto dele saiu, o rosto dele ficou resplandecente, irmãos, de contemplar a maravilha da glória divina, sem ser consumido, porque ele desceu santificado, revestido pelas vestes brancas do nosso Salvador. E quando ele desce do monte, as pessoas não estavam dando conta de olhar para o rosto dele, sem falar no medo, que ficaram pensando que ele já tinha se divinizado, tinha se tornado um ser divino, e pediu para que ele colocasse um pano por cima para tampar o rosto, que eles estavam com medo. E ainda pediu dobrado para ele, falou: olha, Moisés, nós não precisamos de falar nada com Deus, é tudo que tiver que falar é com você, mas coloca aí, por favor, um pano aí, porque está difícil a gente falar olhando para você. Que coisa extraordinária, irmãos. Agora, sabe, irmãos, o que é a revelação? Diante de coisa tão extraordinária como essa, como pode eles, ao descer dali, seguir a jornada para a terra prometida, chegar lá na terra prometida, irmãos, que era chegar e o próprio Deus estava na frente. Moisés estava sabendo disso, estava vendo ele dentro da nuvem à frente, levando o povo. Como que chega lá e eles vão inventar aquela confusão de levantar 12 espias, um de cada tribo, para investigar a terra, para depois entrar? Como pode, irmãos, um negócio desse? Deixou o inimigo infiltrado de uma maneira esquisita, que levou até o próprio Moisés na conversa. E Moisés fraquejou, lamentavelmente, nessa decisão de deixar os espias ir lá, e acabaram ficando 40 dias lá na terra. E esses 40 dias serviu de referência de castigo depois. 1 ano para cada dia que eles espiaram a terra. De castigo pela falta de fé deles, pela má conduta deles, e por desejar sair e voltar para o Egito, ao invés de encarar e entrar para dentro, porque o próprio Deus já tinha garantido a vitória. E aí veio a história dos 40 anos, baseado nessa queda de Moisés com todo Israel, à exceção de Caleb e Josué. Josué, que era o pajem de Moisés, era Josué que andava com Moisés, inclusive naquela tenda, que era armada sempre do lado de fora lá, onde Moisés falava com Deus, antes de construir o tabernáculo. Porque depois que construiu o tabernáculo, aí a tenda ficou desativada e o próprio Moisés já falava com ele através do próprio tabernáculo. Por sinal, ele era um levita, mas não era sacerdote, ele era um legislador. O irmão dele que era sumo sacerdote. Então Moisés tinha uma carta branca de tal maneira que ele acessava o lugar santo, santíssimo, e pronto. E nem sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, só sumo sacerdote, mas Moisés acessava.
Ele falava com Deus em qualquer circunstância, porque ele é amigo de Deus até hoje. Nunca perdeu essa amizade. Ele conversa com Deus o tempo todo, está sempre junto com Deus. Como eu e você um dia também estaremos, para a honra e a glória de Deus e crescimento nosso na graça dele pela eternidade. E essa cena do rosto resplandecente de Moisés, irmãos, depois repetiu lá no Tabor, lembra? 1500 anos mais tarde, veio Elias e Moisés visitar Jesus, inverteu o papel, né? Agora era Jesus é que ia receber a visita. Ele, como Deus, se tornou homem, como um de nós, para resolver o que ele, como ser divino, não conseguiu resolver. E ele veio resolver como homem agora. Porque como homem perfeito, como Paulo entendeu, chamou ele de segundo Adão, ele veio cumprir uma missão humano-divino. Quando ele cumpriu com perfeição tudo o que fez, e foi e morreu, a morte no verdadeiro sentido, que é eterna. Por isso que ele suou sangue no Getsemane. Ele morreu a morte eterna. E ressuscitou dela, justamente porque não tinha pecado. Mas antes dele morrer então, Moisés veio visitar ele no Tabor, para consolar, para confortar ele, fortalecer ele na missão. Moisés e Elias. O Elias também era um grande companheiro de Jesus. Isso prova pela visita dos dois lá no Tabor. E os dois veio representando os dois tipos de crentes que irão abraçar o Senhor nas nuvens do céu, quando Jesus chegar, agora nos nossos dias. Os que serão ressuscitados, como Moisés foi ressuscitado, sair das sepulturas e ir ao encontro com o Senhor nos ares, e os que serão arrebatados vivos, como foi Elias arrebatado vivo, há 1000 anos antes de Cristo, e está lá no céu até hoje. Esses dois vieram representar os dois tipos de salvos que irão ao encontro do Senhor nas nuvens dos céus. Também confirmado no Novo Testamento em vários textos. Que eu e você estejamos lá, meus amados irmãos. E para o sétimo tema, uma dica santa. Aqui nós temos Mateus 5,16, que diz o seguinte: Jesus disse aos seus seguidores: assim brilhem também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Somente, irmãos, pessoas que andam na luz, que focam na luz, têm luz nos olhos. E se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz, assim disse Jesus. Mas se no seu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. Para sermos luz do mundo e sal da terra, para dar o verdadeiro tempero da vida para as pessoas que nos cercam e para nós mesmos, nós precisamos de estar conectados com o Senhor. Ó Senhor, nos mantenha conectados contigo sempre. Nos conduza, Senhor. Nos mantenha nos teus caminhos, nos fortalecendo sempre em nossa fé e capacitando-nos a cumprir com a missão que tu confiou a cada um de nós. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és